Ai, ai, você está preparado para o confronto? Eu não estava, e ele veio mesmo assim. Seja muito bem-vindo, você está aqui no Fala Vita, que é o podcast / vídeo do YouTube que eu faço. Meu nome é Babi Vita, por isso Fala Vita. Quem sou eu para falar de constância, né? Se você olhar a data das postagens, minhas postagens em qualquer rede social minha, você vai ver que, nossa, constância não é o forte desta menina. Mas eu tô sendo confrontada por Deus sobre isso o tempo inteiro. Porque a questão de constância não é assim, porque eu preciso ser constante por causa de um objetivo. Claro que sim, mas quando você está no Evangelho, a questão da constância é a questão de você esperar em Deus de uma forma ativa, de uma forma que você esteja se preparando. Estou numa fase da vida que é uma fase de muita transição. E quando a gente transita das coisas, a gente tem o nosso coração exposto nas faltas, né? No que a gente estava muito confortável e aí, como a gente se adaptou à fase antiga, isso parece que a gente já tá nadando de braçada e tá tudo bem. Mas aí, quando a gente muda de fase, aí o nosso coração vai ser exposto e a gente vai realmente perceber que ainda falta muita coisa para que a gente esteja na estatura de Cristo, né? Para quem não sabe, eu sou cristã e a minha vida toda, desde que eu converti, ela é pautada naquilo que o Senhor espera de mim. Só que o nosso coração é enganoso e eu tenho percebido isso muitas vezes durante esse ano. Só fazendo um panorama, nesse ano de 2025, a minha vida mudou muito. Eu saí do meu emprego CLT para empreender, então estou buscando, né, fazer a minha produtora virar uma produtora, porque ainda, né, estamos começando para isso. Então, eu percebi que a vida do CLT e a vida de quem está começando a empreender, ela é completamente diferente, as rotinas são diferentes, e eu já estava há 10 anos neste meu emprego, então, para mim, estava muito confortável, todas as rotinas, todas as demandas que eu tinha que entregar, a questão de relacionamento também estava tranquilo, a gente já estava muito bem, dentro da rotina ali que a gente já tinha estabelecido, família bem, tudo bem, maravilhoso, tudo bem. Entrou 2025, as mudanças foram começando a acontecer, e uma mudança profissional, ela bate no emocional, porque vai bater no seu financeiro, e aí o seu financeiro vai te deixar questionando muitas coisas e toda a sua vida de repente muda de figura. A minha igreja mudou de espaço, e uma mudança de espaço e uma obra também muda. Então, assim, eu não sei se eu tô conseguindo expressar, mas só para você entender que muita coisa mudou nesse meio tempo. E tem horas que a gente não vai poder ter o privilégio de entender para depois fazer. Na verdade, no evangelho você na verdade vai sem entender mesmo e depois, se for da vontade de Deus, ele te explica. Mas isso não quer dizer que você não precise ser constante em obediência e naquilo que Deus te pediu para fazer. Quando a gente fala do evangelho e a nossa caminhada com Deus, a gente nunca está falando de uma espera e de uma transição e de uma vida passiva. De jeito nenhum. A gente está sempre vivendo todos os dias da nossa vida, ainda que você não queira e ainda que você não saiba disso, todos os dias da sua vida são uma oportunidade para que você se prepare, para que você amadureça e que você conheça cada vez mais Jesus. Só que nesse meio tempo, como eu falei, o coração é enganoso e a gente vai se distraindo com tanta coisa, com tanta coisa fútil, assim, sabe? Que é como se Deus tá lá em cima, é nossa herança, é o nosso objetivo, é por meio dele que todas as coisas acontecem, tudo vem dele, tudo volta para ele, Deus tá lá em cima e a gente esquece dele e das opiniões dele, do que o Senhor quer, porque a gente está preocupado com coisas muito fúteis, coisas pequenas, coisas que não têm, assim, para você entender o que eu tô dizendo, que não tem um peso eterno, né? E é tão fácil a gente cair nessa armadilha, e eu vou admitir aqui que eu tenho caído nessa armadilha de forma constante. Eu acho que agora eu abri um pouco mais, né? Eu desci os degraus da minha insignificância, porque eu estava muito cheia de mim também, para lembrar que
Aquilo que o Senhor me pediu, eu preciso fazer, eu preciso dar conta, e isso é em relação à Bíblia, em obedecer aquilo que a Bíblia diz, independente do que as outras pessoas estão fazendo, mas também obedecer ao Senhor naquilo que é específico para mim, aquilo que Ele me pediu para fazer nessa temporada de vida. A minha briga todos os dias é contra o tempo. Todo santo dia eu acho que eu não tenho tempo para fazer as coisas. Eu acho que falta tempo, falta isso, falta tempo, falta o tempo inteiro. Só que, na verdade, o que o Senhor está me ensinando é que Ele deu 24 horas porque são suficientes. E eu não tô aqui tentando entrar num papo de produtividade, tá? Eu sei que as 24 horas das pessoas não são as mesmas para cada ser humano. Não é essa a questão. A questão é que, se você se ater àquilo que Deus te pedir para fazer, as suas 24 horas vão ser suficientes. Eu não estou falando sobre seus próprios objetivos, seus próprios planos, mas aquilo que Deus estabeleceu, Ele dá tudo o que você precisa para cumprir, inclusive o tempo. E eu ando usando muito mal o meu tempo. Eu tô tentando me consertar, tá? Então esse vídeo eu só tô fazendo depois de alguns perrengues, alguns processos até eu entender e até eu estar em paz para fazer um vídeo falando sobre constância. E a constância que o Senhor tem me pedido é em relação a Ele, é em relação a tempo de oração, é em relação à leitura bíblica, é em relação a falar sobre a palavra dEle onde quer que eu esteja em todos os momentos. Essa é a palavra para minha temporada nesse momento e eu não tenho sido obediente. Por quê? Porque tem tantas outras coisas acontecendo. A minha irmã vai casar, então tem todo um casamento para, né? Poxa, minha irmã vai casar, o casamento dela só perde pro meu, eu acho, na questão de intensidade de organização. Tem emprego, eu comecei a empreender, então eu tô sendo bem vulnerável aqui, que tem muitas coisas para dar conta. Mas aquilo que o Senhor me pediu precisa vir na frente. E aí, nesse tempo, tentando ser constante no lugar errado, e com essa sensação o tempo inteiro de que tá faltando, o Senhor, o Espírito Santo, né, usou irmãos dessa internet para falar muito ao meu coração. E eu quero falar sobre 2 pregações específicas, eu vou deixar o link dessas pregações. A primeira é do Rodrigo Bibo, que ele fala sobre a mensagem do livro dele, O Deus que Frustra Sonhos, ou O Deus que Destrói Sonhos, eu não lembro do nome exatamente agora, mas é esse livro aí. Na mensagem desse livro, ele fala um pouco contra esse nosso apego por Deus ser o Deus que faz a gente feliz o tempo inteiro. Fruto da nossa obediência e da intimidade com o Senhor é alegria, é felicidade, são as bem-aventuranças, essa sensação de completude, de paz. E isso deixa a gente feliz. Mas não é o objetivo de Deus no sentido de Deus estar o tempo inteiro buscando a nossa felicidade. Não, Ele é o Deus do universo e a gente vem bem depois mesmo. E aí Rodrigo Bibo, nessa pregação que falou muito ao meu coração, ele falou assim, gente, o povo tá preocupado com chamado, tá preocupado com promessa, tá preocupado com um monte de coisa, mas sinceramente, crente lê a Bíblia e obedece, e isso já vai tomar toda a nossa vida. Assiste depois dessa pregação, depois você me conta o que você achou e tudo mais, mas essa verdade tão simples, ela falou demais, ela falou assim, é como se o Espírito Santo estivesse me dizendo, você tá tentando criar tantas coisas para você fazer, mas o simples, o básico, que é o que realmente te dá resultado, porque é através do conhecimento do Senhor, da palavra, você é abençoado com sabedoria, com direção, com discernimento, com paz, você não está fazendo. Então a gente tá muito ocupado pensando, querendo colocar o evangelho na mesma forminha que o mundo coloca qualquer outro sonho, qualquer outro plano que a gente tenha. Por exemplo, você quer você quer ser bem-sucedido na sua carreira. Isso é um plano seu. Amém! Seja bem-sucedido. Só que o plano de Deus, se não houver um propósito eterno de você chegar a esse sucesso nessa posição que você almeja na sua carreira, ele não está alinhado com o plano de Deus. Então você vai gastar a sua vida ali e você não vai se sentir completo. Agora, quando a gente
volta o nosso olhar para a Bíblia e a gente olha para o Senhor e fala: Deus, qual é a sua estratégia? Qual é o seu plano? Onde é que o Senhor quer chegar com tudo isso? Então, é o que a Bíblia fala o tempo inteiro. Se você observar a lei, se você observar a palavra, você vai prosperar. Isso é ponto final. Só que talvez o jeito de prosperar não seja o que você imagina na sua mente. E a gente meio que tem tentado fazer isso com o evangelho, no sentido de colocar o evangelho numa forminha de linha de chegada. Então, quando eu tiver esse negócio, eu serei abençoado, eu serei uma bênção, eu serei não sei o quê. Sabe? E a gente fica buscando isso de uma forma completamente mundana. E as estratégias de Deus, as estratégias do Senhor, o jeito que Deus enxerga toda a vida humana, ele não tem nada a ver com as fórmulas e os processos que o mundo diz que tem que ser. Então, às vezes, Deus vai te pedir para esperar no momento que você acha que você devia estar correndo. Mas quem sabe mais? Deus ou você? E às vezes, que é, na verdade, o caso que eu estou vivendo agora, então isso é tudo um grande testemunho, eu queria esperar e Deus está me mandando correr. Só que Ele está me mandando correr para lugares que Ele não me disse onde vão dar. E aí, a minha fé tem sido treinada no sentido de, tá bom, eu vou ter que dar um jeito de fazer assim mesmo. Por quê? Porque crente tem que obedecer ao seu Senhor. Crente lê a Bíblia e obedece, e isso já vai tomar toda a nossa vida e todo o nosso tempo. Mas a paz e a alegria que você tem no momento em que você observa que o Senhor está liderando realmente seu caminho, não tem nem como explicar para as pessoas que não vivem isso. E aí, para mim, aí eu vou abrir um parênteses, tá? Para mim é muito difícil, porque eu sempre quero ter uma resposta para todo mundo. Mas não é assim que o evangelho funciona. Tem coisas que o Espírito vai falar com você e só com você. E se você for ser tirado de louco, de maluco ou de alguém que tá levando caminhos errados, só que você sabe o que o Senhor te falou, então você tem que obedecer a quem te falou, não, e as pessoas não têm obrigação nenhuma de concordar com você. E lidar com isso, pra mim, é sempre difícil. Não que tenha alguém me chamando de louca, pelo menos não na minha cara. Mas sabe essa ânsia de você precisar ter uma explicação? É uma coisa que eu luto contra diariamente. E aí, com esse entendimento, como eu falando, tá bem Deus. E agora, eu ouvi também uma pregação do Luciano Subirá, que eu não sei, mas o vídeo que eu vi, ele é um vídeo muito confrontador, porque é o Subirá flutuante, assim, no riozinho, botaram uma foto estática do Subirá e um rio atrás, e ele fica meio balançandinho, olhando diretamente nos seus olhos. Pra quem não conhece o Luciano Subirá, ele é também uma bênção. E eu não sei de onde vem. Sabe aqueles vídeos aleatórios que vem no YouTube, e aí você vai e assiste, enquanto você tá fazendo uma outra coisa, e de repente você fala, caramba, eu precisava mesmo ouvir isso. O Luciano Subirá conta o testemunho dele de que uma coisa que o Senhor disse na juventude dele só foi ser cumprida depois de 30 anos. E aí ele vai dando vários exemplos da Bíblia de como José do Egito, ele foi vendido, acho que com 17 anos pelos irmãos, e depois ele foi ser governador do Egito. Eu acho que ele já tinha, depois dos 40, não lembro exatamente as idades dele, mas foi muito tempo depois. Aí Abraão recebeu que ia ter a promessa de que ia ter um filho, depois ele tinha mais de 100 anos, ele teve realmente o filho. Aliás, eu tinha 100 anos, eu acho. Enfim, eu não sou muito boa em lembrar a idade do povo da Bíblia. Mas se você pensar na palavra, tudo demorou mais de 10 anos, 20 anos. Por quê? Não sei por quê, porque Deus decide assim, e talvez esse seja o tempo que a gente precisa levar para amadurecer o suficiente para quando a gente chegar no lugar que Deus prometeu que a gente estaria, a gente não perder o coração, não colocar essas coisas da promessa na frente de Deus. Eu não sei a explicação. Eu sei que me confrontou e me confortou o pensamento de que talvez tudo que eu já ouvi do Senhor e tudo que eu quero que aconteça e tudo que vai acontecer demore mais de 20 anos, demore mais de 15 anos, demore mais de 30 anos. Eu não sei. Mas de uma forma muito maluca, isso me confortou. Por quê? Porque eu sempre achei que se Deus me disse hoje, eu preciso fazer acontecer até semana que vem no máximo. E se não aconteceu até semana que vem no máximo, é porque eu não fiz direito, é porque alguma coisa tá errada, eu tô preguiçosa, eu não tô fazendo, eu não... E na verdade não tem nada a ver comigo. É o tempo que o Senhor
decidir. E é por isso que ele não vai me falar. E olha que eu fico na orelha de Deus para ele me falar as coisas e ele não fala. Então, assim, talvez, só talvez, isso que você tá esperando acontecer, não vai acontecer imediatamente. Ou se você tem alguma expectativa, ou se você tem algum sonho, ou você tem algum plano, talvez não vá acontecer imediatamente, mas entenda que é o que eu tô tentando fazer. Entenda esse tempo de espera, entenda esse tempo de processo para você se fortalecer em paz. Para você ser constante, você aprender a ter uma constância que faça sentido com os objetivos do Senhor para sua vida, tranquilo, sem pressa, porque eu não sei de onde é que veio esse negócio de que todo mundo tem que ser milionário aos 30 anos e se você já não fez o seu primeiro milhão, você é um fracassado e tem criança ganhando muito dinheiro e você fica, pelo amor de Deus, eu não tenho nada. Vou dizer, eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 no mês que vem e eu não tô nem perto. Eu ia falar que eu não tô perto de 1 milhão, mas isso é óbvio, né? Eu não tô perto de R$100 atualmente na minha conta hoje, enfim. Só que essa pressa, essa agilidade é uma coisa totalmente mundana, porque o Senhor é que sabe o tempo de todas as coisas. E a palavra fala pra gente, não se preocupe com o dia de amanhã, deixa cada dia o seu mal. Porque não vai faltar nada para você que está no Senhor. Nada. Tudo que você tem é o que você precisa ter hoje. E aí você pode ter um tempo para descansar em Deus e ser fiel. E aprender a ser fiel. E aprender a curtir a sua vida todos os dias. De você ser grato pelo dia que você pode dormir 5 minutinhos a mais. Pelo dia que tá frio e você tem coberto, você tem cama. Pela sua família, pelas pessoas que você ama. Porque senão, você pode sim chegar com toda essa pressa. E, gente, eu tô falando pra você aí, mas eu tô falando principalmente pra mim. Porque tem sido um exercício diário. Essa toda pressa faz com que a sua vida passe tão rápido. E você não consiga observar a bênção que é a caminhada com Deus. Eu tenho falado para o Senhor que a minha principal oração nesse tempo, né, tem sido: Deus, não me deixa perder a oportunidade de observar a beleza do deserto. Deserto não no sentido de uma fase ruim, mas no sentido de uma fase de transição, de passagem. Se você pegar a foto no Google de qualquer deserto, você vai perceber que são ambientes perigosos, difíceis, mas muito lindos de observar, sabe? E eu tenho sim, não posso reclamar da fase que eu tô vivendo de jeito nenhum, porque eu tenho sido abençoada com uma presença do Senhor constante, com milagres de provisão acontecendo, com coisas inesperadas acontecendo, e eu tenho sido abençoada com tempo para observar também as belezas do deserto. Mas se você não está atento, você vai passar por tudo isso e você não vai nem lembrar como é que você chegou, sei lá na frente. Então esse vídeo é um vídeo difícil de fazer, um vídeo que eu enrolei muito para fazer, mas eu quero tentar te ajudar, te inspirar de alguma forma. Se você tem se sentido mal porque você não tem sido constante em alguma coisa na sua vida, qualquer coisa da sua vida, se você não tem conseguido ter paz, a ansiedade tem tomado seu coração de repente, só calma, só respira. Não é só você que está nessa luta. Não se isole, converse com pessoas sobre isso e você vai chegar quando você tiver que chegar. Respira. Enquanto todo mundo lá tá pedindo para você acelerar, às vezes você precisa parar, recalcular a sua rota e andar para a direção certa. E isso demanda tempo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, esse áudio de qualquer forma tenha te abençoado. Deixa aí nos comentários o que você quiser falar sobre isso, se isso é uma luta para você também, e eu estarei mais uma vez tentando e ser um pouco mais constante aqui nessa plataforma. Beijo, fica com Deus e até a próxima!